Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. A primeira é do Pelo Leite no Rego, lá ele acha que eu vou cair na pegadinha de agradecer no fim do vídeo pela doação e dizer obrigado pelo leite no rego, ele acha, mas enfim. Eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, depois do vídeo de 2024, absorvi muito aquela ideia que, quando o homem entra em um relacionamento, entra com 2 pés. Consumo bastante conteúdo Red, entendo a dinâmica moderna, mas aceitei uma realidade. Eu gosto de mulher, gosto de relacionamento e gosto de construir algo. Sou aquele beta consciente que entende o jogo, mas ainda quer viver a experiência. Depois de um relacionamento pesado em 2024, eu tinha decidido que não queria namorar mais. Só que apareceu um chiclete rosa. Ela entrou na minha vida sem cobrar nada, foi ocupando espaço aos poucos até que acabei cedendo e namorando de novo, dessa vez sem morar junto. Com o tempo, percebi um padrão narcisista. No começo era love bombing e bombardeio de amor, atenção e presença. É sempre assim. Como tive uma infância emocionalmente abandonada, acabei me apegando não só a ela, mas também à família dela, que era muito acolhedora. Só que depois que eu me apaixonei, começaram grosserias, afastamentos e mudanças forçadas de comportamento toda vez que eu reclamava. Ela fingia mudar por alguns dias, mas dava para perceber que era algo artificial. Cheguei até a comprar anel de noivado e planejar viagem, só que quando ela percebeu que eu estava totalmente envolvido, começou a sabotar momentos importantes. Foi aí que percebi que ela não queria construir nada comigo. Devolvi o anel, cancelei a viagem e comecei conscientemente a me desapegar aos poucos. Reduzi contato, parei de dormir junto nos fins de semana e fui reconstruindo meu eixo emocional antes de terminar, porque eu sabia que naquele estado emocional eu não conseguia sair de uma vez. Quando finalmente me desrespeitou publicamente na frente da família, eu encerrei tudo, fui embora e não voltei mais. Ela mesma falou que não queria mudar o jeito dela e iria continuar me tratando com grosseria. Depois do término, já fazia umas 3 semanas e a irmã dela ainda me seguia e monitorava minhas redes. Como terminei com dignidade sem barraco, sem xingar ninguém e apenas sumi, parece que isso a incomodou muito. A irmã viu um comentário meu em um post aleatório sobre términos, onde eu apenas falei que minha ex não queria mudar o comportamento dela. Não citei nome nem expus ninguém. Mesmo assim, a irmã dela quis me expor publicamente, respondendo o comentário e mobilizou a família inteira para parar de me seguir. Parece muito esse comportamento de colmeia que você comenta, onde tentam destruir a imagem do cara porque ele saiu em silêncio. E o mais curioso é que, como eu terminei com dignidade, parece que mesmo semanas depois, elas ainda queriam tirar minha dignidade. Eu já vi vários vídeos seus, Coruja, e sei que o homem precisa construir a própria identidade estética. Tenho organizado meu escritório, minha casa e minhas coisas do jeito que eu gosto. Meu lado racional entende muita coisa, mas emocionalmente eu fiquei abalado. Inclusive, vou fazer intervenção com o Pleiter Pontes. Resumo da história, depois da irmã da minha ex fazer aquilo, eu tinha aquela atitude reconciliadora e parei com essa merda. Mandei um belo foda-se pra ela e a irmã dela e bloqueei tudo. Muitas das vezes o homem tenta reconciliar, mas a mulher em geral não quer isso, ela só quer te abalar. E o promotor de vídeo aqui, muito obrigado pela doação, tá? Eu não vou cair na pegadinha, tá de sacanagem. Inclusive, o Pleiter agora tá fazendo vídeos promovidos também, tá? No canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e no comentário fixado. Ele voltou a produzir vídeos, vocês sabem que ele é o Kodama, né? O antigo Kodama do canal Angry Fox Pilgrim. E ele é um criador de conteúdo fenomenal da comunidade. Ele fez aquele documentário Indulgência Patológica e Amor Cortês, excelente, ainda tá no YouTube, e ele é psicoterapeuta também, e ele pode resolver aí os seus problemas de ansiedade, depressão, falta de sentido na vida, e esse tipo de coisa, se você acessar o link na descrição e no comentário fixado, tá? E antes de ler a próxima doação, senhores, lembrem-se, se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E eu também gravei uma aula gratuita de como iniciar o seu canal no YouTube, que tá linkado
linkada aqui na descrição e no comentário fixado. Inclusive, eu mostrei várias das receitas do canal lá, para quem é curioso em saber quanto eu consegui tirar com as vendas e com a monetização. Para vocês terem uma ideia e para vocês saberem como essa empreitada é uma empreitada bem lucrativa, assistam essa aula porque é uma excelente forma de você conseguir uma fonte de renda trabalhando de casa e com investimento praticamente zero, tá? Eu recomendo bastante, link na descrição e no fixado. Agora, continuando. A segunda doação é que eu não sei se ele quer ser chamado pelo primeiro nome dele, que ele botou o primeiro nome dele no LivePix, mas enfim, eu vou chamá-lo de anônimo, por questões, obviamente, de anonimato, né? E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Gostaria de contar o relato do meu primeiro relacionamento que aconteceu em 2024 e mostrar para seus inscritos como a Red está certa sobre 90% do sexo feminino. Sou cristão desde berço e até os 20 nunca havia me relacionado com nenhuma garota. Estava me guardando para o casamento. Nessa época eu frequentava uma célula de igreja e já ouvi que você também participou de uma. Infelizmente essa célula era mista, permitindo homens e mulheres. A receita para putaria. Um amigo meu levou uma amiga dele que havia recém terminado um relacionamento e já na primeira reunião ela estava tentando chamar a atenção dos caras, cantando mais alto que todas as outras garotas. E claro, como um bom esquizo, percebi isso. Alguns meses depois de ela estar ativamente na célula, ela começou a dar em cima de mim e a tentar me chamar para fazer coisas como treinar, sair com o pessoal da célula e afins. Eu aceitava, mas tentava sempre manter no espectro da amizade, mesmo sabendo que ela queria dar para mim. Até que um dia começou a encher o meu saco e decidi dar um fim nisso de uma vez por todas. Fui até a casa dela conversar. Levei meu videogame para mostrar minha imaturidade, mas no fim ela acabou jogando comigo. Enquanto jogávamos, expliquei que eu era imaturo e inadequado para um relacionamento, e a cereja do bolo foi eu dizer: quando você quiser um cara, não deixe ele escapar, tranque ele na sua casa. E ela realmente fez isso, só que comigo. Na minha cabeça eu pensei, que garota no mundo inteiro faria isso por mim, meu Deus. E acabei entrando na atuação, se é que me entende, e fiquei com ela, perdendo assim o meu bebê. Alguns meses se passaram e, para minha desgraça, fui descobrindo mais coisas sobre ela, como seu TAG e depressão. Para quem não sabe, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, tá? É basicamente ansiedade, é como se chama clinicamente uma pessoa que tem ansiedade, né? Aí ele continua. Fora os problemas com o pai. Por conta disso, não consegui me desassociar. Com medo de ela falar mal de mim ou até de se matar, mas isso foi só a ponta do iceberg. No dia em que levei ela para conhecer os meus pais, fui brincar de ver o histórico do celular dela. E ao descer até o final, simplesmente vi coisas como, abre aspas, pesquisa, né? Como abortar e, abre aspas, pílula abortiva. E entrei em choque. Levei ela para casa sem conseguir conversar. No outro dia, questionei o porquê da pesquisa. Ela começou a chorar e tentou explicar. Descobri que um mês antes de dar em cima de mim, ela tinha ficado com um Betinha. Literalmente, um cara de 1,60 de altura. Da mesma célula. E ainda deu a entender que tinha sido estudada por conta de um remédio de sono. E, claro, era mentira. E aqui ele finaliza o relato. Ah, cara, que bizarro. Esse tipo de coisa é mais comum do que vocês imaginam, tá, senhores? Mas enfim, eu vou falar sobre esses relatos, deixa eu só ler o último aqui. Só que antes, lembrem-se, senhores, de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo somente com homens da comunidade, tá? Assim vocês ajudam demais o conteúdo também e é de forma gratuita, a melhor parte. Então, deixa eu continuar aqui para o último e-mail do Tio Patinhas 18, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, não tenho perguntas, mas um pequeno relato. A minha familiarização com o conceito de waifuísmo, não a palavra, apenas o significado, ocorreu na fase do último relacionamento que eu estive. Na época, eu não tinha contato com as ideias da comunidade e era só mais um Betinha desavisado. Mas cheguei num ponto em que percebi que o apaixonamento estava me levando a causar o meu próprio mal. E passei a pensar muito sobre como poderia me curar daquilo de uma vez por todas. Então, em 2018, tive o primeiro contato com o conteúdo do Raccoon, praticamente ao mesmo tempo em que li um livro que me ajudou a entender o problema, o He, do Robert A. Johnson. Faz parte de uma trilogia que também tem os títulos She e We, te envio se quiser. Eu já li esses livros, tá? Mas enfim, continuando aqui. Nessa obra, o autor explica o conceito da mulher perfeita na cabeça do homem sob a ótica de Carl Jung, de modo que ele usa o termo ânima e não waifu, como você costuma dizer.
Sei que você já fez uma diferenciação dos termos, mas no livro as duas coisas são iguais em essência. Em resumo, entender que o meu erro era projetar a minha ânima/waifu em uma mulher comum, como era a minha ex e todas as ex que eu já tive antes dela, me fez desapaixonar quase que instantaneamente. Com isso, o relacionamento não resistiu muito tempo depois disso e eu nunca mais quis saber de relacionamento. Dado esse contexto e avançando até 2023 até hoje, conforme fui assistindo seus vídeos sobre o waifuísmo, passei a refletir e tentar definir essa, entre aspas, mulher imaginária na minha mente. E ao fazer esse processo de descobrir a minha waifu, a ideia de Volcel foi também ganhando espaço. Quando a waifu já tinha uma forma física ideal, eu já me considerava Volcel. Quando ela começou a ganhar características comportamentais, percebi que nenhuma outra mulher poderia ser melhor que aquela que já está concebida na minha mente, porque ela personifica minha estética e meus valores. Isso é, na prática, a vacina contra o apaixonamento. E aqui se finaliza o relato do tio Patinhas. E agora sim eu posso iniciar a minha análise a respeito desses relatos aqui, tá, senhores? Bom, em relação ao vídeo anterior, eu tive um backlash bem grande, principalmente pela parte em que eu disse que a waifu ela é uma ideia e ideias são períodos transitórios, tá? Não se pode viver somente no mundo das ideias. Isso é uma letargia. Isso é uma disfunção. Você acaba se tornando um beta pensante por conta disso, tá? E aí o que é que eu falei? Que a waifu ela tem que virar alguma coisa no mundo material. Ou ela tem que virar uma história para você produzir para outras pessoas, para o mundo mesmo, tá? Ou ela tem que virar algum tipo de obra que você faça, seja plástica, seja literária, artística, pode ser qualquer coisa, certo? Existe também a opção de você forçar essa waifu em uma mulher. Talvez eu tenha escolhido a palavra errada. Forçar a waifu numa mulher numa sociedade ginofascista é uma coisa extremamente perigosa. Isso é um fato, tá? A questão é a seguinte, homens que ainda querem se relacionar, os caras que não são Volcels, como por exemplo o pelo leite no rego aí, né? Ele tem que usar essa waifu como toda ideia tem que ser usada. Diretrizes. Tem que usar como diretrizes, tá? A waifu ela é tipo o processo seletivo que você tem que usar pra selecionar uma mulher pra se relacionar. O problema do Betinha é que ele não faz essa diferenciação, ele confunde os dois. Isso foi sempre o que eu falei sobre o waifuísmo, tá? Também como eu falei no vídeo anterior, o waifuísmo, ele é um fenômeno psicológico natural. Carl Jung chamava de ânima, os gregos chamavam de musa, ou também chamavam de efeito Pigmalião, porque é um mito grego, o conto de Pigmalião e a sua idealização com aquela estátua chamada Galateia. Então eu vou usar até essas promoções de vídeo aqui para exemplificar e aprofundar melhor o que eu quis dizer com forçar a waifu no mundo, principalmente usando ela como diretrizes para relacionamentos funcionais na sua vida. Claro, quanto menos sério um relacionamento, menos diretrizes você vai usar, porque não é tão importante assim. Mas principalmente no mundo de hoje, se você quer se relacionar, cara, você tem que ser um homem criterioso e seletivo, sabe? E geralmente quem dá esses critérios a um homem é um núcleo familiar funcional, não é? Só que muitos de vocês não tiveram isso. Eu também não tive nesse quesito. Meu pai nunca chegou para conversar comigo a respeito de critérios que eu deveria ter para mulheres, até porque ele é de uma geração completamente diferente. O mundo mudou para caralho. Ele até dizia algumas coisas do tipo, use camisinha, não vá transar com qualquer mulher, tenha juízo, escolha uma boa mulher, só que ele vem de uma época muito mais simples. Então ele só tá repetindo o que na teoria funcionou para ele. Talvez até na prática também tenha funcionado, não é? Só que ele não se adaptou muito bem ao mundo moderno. Meu pai é aquele boomerzão que nem celular tem, não tem Pix, não tem porra nenhuma, só lida com dinheiro, que pega a fila na lotérica pra pagar a conta. Ele é aquele tipo de boomerzão, sabe? Bem simplão mesmo, um vocabulário. Ele até lê bastante, mas ele ainda tem um vocabulário bastante limitado. Um homem simples, cara. Um homem agricultor simples, tá? Gosta de mato, de terra, enfim. Então tem essa questão também, né? Não é simplesmente dizer para os jovens modernos, até mesmo os adultos modernos, que assim, você não tem critério sobre mulheres porque você não teve pai presente, ou porque o seu pai não foi um pai que realmente sentou para conversar com você. Às vezes até aconteceu, só que o seu pai ele vem de uma época
que era muito diferente, ele não se adaptou ao mundo moderno, ele nem poderia até mesmo, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira extremamente rápida e alguns de vocês também não conseguem se adaptar porque o mundo está mudando muito rápido. As coisas estão muito volúveis e as mulheres, principalmente, como tradicionalmente elas sempre foram volúveis, né? Tem até ditaduras hormonais mensais no metabolismo, na biologia delas para criar essa volatilidade, essa volubilidade que é a TPM, né? Então, realmente, não tem essa de você dizer assim, simplesmente, esses caras não tiveram pai, não tiveram uma boa mãe para saber o que é uma boa mulher. E veja que eu não estou entrando nem no mérito de se a tal boa mulher existe, a tal da honradinha, da unicórnio, da exceção, porque eu sempre vou manter essa opinião, cara. Isso é um conceito subjetivo, tá? É extremamente discutível o que é uma mulher honradinha, exceção, funcional para relacionamento, porque tem caras que aceitam certas coisas e outros que não aceitam outras. Tem caras que se importam com uma coisa e outros que se importam com outras. É claro, a realidade se impõe e existem certas coisas, certas características na mulher que são, assim, imprescindíveis para um relacionamento funcional. Mas aqui eu vou dizer uma coisa que eu tenho que tomar cuidado para não ser mal interpretado ainda mais no mundo de hoje. Mas como eu já disse a vocês que compartilhem esse vídeo somente com homens da bolha que estão prontos para esse conteúdo, eu me sinto de certa forma seguro para dizer isso. A questão é, uma mulher ideal e uma mulher boa para relacionamento, ela não vem pronta. É o homem que a cria, tá? O homem que vai se relacionar com ela ou que está se relacionando com ela naquele momento. É por isso que se uma mulher já teve um namorado, já fica complicado pro segundo. Porque ela vai ser o que aquele primeiro namorado moldou ela a ser, que provavelmente não vai ser compatível com o que o segundo quer e assim sucessivamente, né? E conforme ela vai acumulando namorados, vai ficando pior ainda porque vai virando uma maçaroca. Aí piorou. E por isso, se você quiser ter um relacionamento funcional com uma mulher, ela tem que ser o mais jovem, o mais suscetível e o mais inocente possível. Dentro, obviamente, dos limites da legalidade, não é? Tudo bem que a legalidade do Brasil é 14 anos e já tá podendo consentir a relação sexual. Mas assim, use seu juízo moral, tá? Use seu juízo moral pra decidir isso aí. Então, eu digo com toda a minha convicção, cara. Quanto mais pura uma mulher for, em todos os sentidos, melhor o relacionamento, ou pelo menos melhor o relacionamento tende a ser pro homem. Porque isso se for um homem que sabe muito bem o que tá fazendo, né? Tem essa questão também. É por isso que, tradicionalmente, o homem ele sempre teve que ter experiência sexual até mesmo, experiência de vida, e se casava mais tarde do que a mulher com a qual ele se casava. Era isso que eu tava falando até mesmo no vídeo anterior. Que se você larga as industrializações modernas e os hedonismos modernos, do tipo, você vai se relacionar com quem você gosta pra ser feliz, você vai se casar pra ser feliz ao lado de quem você ama. E esse tipo de baboseira que os próprios homens estão percebendo que é disfuncional pra eles, para as mulheres, isso basicamente se resume a elas ficarem pulando de galho em galho, é o famoso monkey branching, né? Elas vão se relacionando com os homens por puro prazer e elas vão terminando com esses homens, angariando cada vez mais experiências, o que inevitavelmente acaba tendendo a torná-las mais disfuncionais para relacionamentos, porque elas adquirem uma dificuldade de criar laços, não é? Ela cria uma quimera na cabeça dela, muito parecido com o que o homem tem com a waifu, né? Onde ela usa vários atributos positivos dos ex-namorados ou ex-maridos dela para usar como essas diretrizes, né? Mais como parâmetro de comparação com o atual. Então ela pensa assim, meu primeiro namorado Paulo, ele tinha 1,90 m. Meu segundo namorado Ricardo, ele tinha 25 centímetros de pau. Meu terceiro namorado Henrique, ele tinha 6 dígitos na conta. E ela junta tudo isso como se fosse um homem só, uma grande quimera baseada em todos os atributos positivos dos ex-namorados ou maridos dela, e compara isso com um novo homem, inevitavelmente. É uma coisa que nem elas conseguem evitar, tá? Mulheres são criaturas extremamente imaginativas, fantasiosas, e os homens eles são mais idealistas. Eles usam esse mesmo mecanismo psicológico comum da humanidade, que é a imaginação, só que as mulheres elas tendem a criar fantasias e os homens tendem a criar planos, não é, de ação. Só que hoje os homens, como diz o Renato Amoedo de maneira excepcional,
homens estão se comportando como mulheres e mulheres estão se comportando como crianças. Por isso que eu digo, cara, que a waifu sem ação é uma coisa feminina, entendeu? A fantasia sem ação, sem ser exposta na realidade, forçada na realidade, através das expressões de poder, da vontade de poder, é uma coisa feminina, porque são mulheres que não têm vontade de poder. O que mulher faz é basicamente pedir, não é? Ela vai fazer manifestação com os peitos de fora, pedindo pro Estado isso e aquilo. Ela vai chorar na rede social e vai pedir pro governo e pra funsas aí passarem coisas pra ela, ou ela vai pedir pro papai, pro namorado, sei lá, pra alguém. O homem não tem a quem pedir, não é? Então, se ele quiser alguma coisa, ele não vai poder ficar fantasiando, isso é uma coisa castrativa. Então ele tem que forçar isso no mundo, de alguma forma. Então, em resumo, o que é que eu tô tentando dizer aqui? Eu tô tentando dizer que se você quiser um relacionamento, e quanto mais funcional e mais longo você quer que esse relacionamento seja, mais pura essa mulher tem que ser, tá? Agora, isso não tem nada a ver. Prestem atenção, não tem nada a ver com a aplicabilidade disso no mundo real. Ah, Coruja, isso é impossível, a mulher realmente pura é difícil de achar, ou talvez ela seja só uma fantasia, não vou conseguir achar. É aí que tá, é um espectro. E não pode ser uma fantasia. A waifu é que é a fantasia, e você viver no mundo da fantasia, cara, é basicamente não ser homem. O mundo do homem é o mundo da ação, certo? Então, a mulher mais pura possível, ela é uma ideia. E essa ideia, como é que o homem usa ideias? Ele planeja e usa diretrizes. E são essas diretrizes que o cara usa para aplicar as expressões de poder dele no mundo. Então, o que eu tô dizendo aqui, além de ser só a minha opinião, né, não tô mandando ninguém fazer isso, que fique claro, nenhum dos meus vídeos é mandando ninguém a fazer tal coisa, ou aconselhando, mas é a minha análise sobre esses relatos aqui, sobre a situação do mundo. É assim que eu penso que seria o relacionamento mais funcional para um homem que principalmente sabe o que quer, né? Não adianta o cara, ele simplesmente querer a tal virgindade e a pureza feminina por um desejo romântico, afetivo e lúdico, não é? Do tipo, isso é bonito, isso é lindo, isso é aceitável socialmente. E aí ele não tem plano nenhum, ele não tem nada criado, ele não tem nenhuma estética própria. E quando eu digo estética, não é simplesmente a forma com que o cara se veste ou ele decora a própria casa ou coisa do gênero. A estética é também algo espiritual, não é? Por exemplo, você já planejou o que você quer da sua vida? Nem que seja a coisa mais hedonista que você consegue imaginar, do tipo, caralho, eu queria ficar rico e viver igual um nômade raiz. Viver de turismo sexual, pingando de país em país e comendo mulher diferente de diferentes nacionalidades. Ou você só tá simplesmente existindo, sabe? Essa é a questão, foi o que eu expliquei no Código do Coruja também. E muitos até no vídeo anterior disseram, então o Código do Coruja já não faz mais sentido de acordo com a sua mudança de conteúdo. Não, cara, ele continua fazendo sentido. Tanto que eu lancei a Christ Pill lá no módulo de moralidade, no Código do Coruja, fortemente. A lógica do homem individualista que usa a moralidade a seu favor, inclusive a moralidade do faça bem ao próximo como a ti mesmo, ame ao próximo como a ti mesmo, é justamente essa do primeiro você tem que encher o teu balde para depois encher o do próximo. O mandamento não é ame mais o próximo do que a si mesmo, ou ame primeiro o próximo e depois a si mesmo. É ame ao próximo como a ti mesmo. Então eu até explico, se você é uma pessoa que se odeia, como é que você vai amar o próximo como a si mesmo se você nem gosta de você mesmo? Então primeiro você tem que fazer o seu, né? E primeiro tu tem que se questionar o que é que você quer da sua vida e depois usar a mulher, as mulheres, que seja, como um meio para atingir essa finalidade, nem que seja o puro hedonismo. E o problema é esse, até os mais hedonistas, eu acho que principalmente os mais hedonistas usam a mulher como finalidade, não é? Não como um tempero, um acompanhamento pro hedonismo, o que ironicamente faz o cara ele até se tornar mais atraente, porque assim, as próprias mulheres elas não querem ser tratadas com prioridade na vida de um homem. Ela pode até dizer isso, mas quando elas recebem o que elas dizem que querem, elas não entregam aquilo que o homem quer. Essa é a questão, entendeu? Então, num relacionamento, o cara não tem que dar o que a mulher quer, ele tem que retirar dela o que ele quer. E a satisfação dela vem mediante a satisfação do homem. Cara, as mulheres se adaptaram a essa lógica. As mulheres sempre se adaptaram a essa lógica, né? De oferecer aos homens primeiro alguma coisa e receber depois o que elas desejavam desse homem, se ele ficar satisfeito. Elas perseguem isso instintivamente.
Tanto que as experiências delas com os piores homens acontecem porque elas não conseguem fugir dessa demanda emocional que elas têm por seduzir um homem, por tentar agradar esse homem, dar tudo de si para esse homem, e aí elas ficam frustradas porque geralmente elas não recebem o que querem, o que julgam merecedoras a partir do que elas entregaram, entendeu? Então eu acho que idealmente a mulher mais funcional para relacionamento é aquela mais customizável, cara. Sinceramente, sabe? E aí, claro, para você encontrar... Essa é a questão, né? A machosfera tem essa birra, com razão, com a questão encontrar a mulher customizável, a tua mulher, onde vou encontrar? Não tem garantia de porra nenhuma, entendeu? Nada disso foi prometido a você. Se você procurar viver a vida à procura da mulher ideal, da mulher customizável, da honradinha perfeita, provavelmente você vai gastar seu tempo à toa, provavelmente. Mas é justamente isso que eu tô dizendo. E agora eu vou abrir os paralelos com as outras promoções de vídeo. Geralmente, uma mulher assim, que ela teve um outro relacionamento e tal. Cara, uma mulher que teve um outro relacionamento, ela não vai prestar pra um relacionamento atual. Geralmente, tá? Já era, cara. Provavelmente ela já tá estragada, entendeu? Eu não queria dizer isso não, e também não quero parecer assim, purista ou puritano. É simplesmente o fato de que a mulher, ela se estraga a cada relacionamento que ela tem. E esse é o ponto. Aos 18 anos, uma mulher já teve relacionamento pra caralho, já se estragou pra caralho. Inclusive, existem vários paralelos entre o aumento da promiscuidade e o aumento da misandria. Você vê mulheres cada vez mais ressentidas, amarguradas de fato. Elas têm elas parecem que odeiam homens, né? Engraçado é que usam essa técnica do chames do que você é, acuses do que você faz contra a Red Pill, como eu expliquei também no vídeo lá do arquivo no site do SBT, né? Porque até hoje não conseguem, a mídia em geral e até as próprias mulheres, quando elas vão falar a respeito de Red Pill, elas parecem não conseguir escolher se os Red Pills ou eles são frustrados porque eles não conseguem mulher, ou se eles tiveram experiências com péssimas mulheres e por isso eles são frustrados e ressentidos, segundo eles. Então a narrativa nunca bate, né? A narrativa nunca bate, e geralmente os críticos da Red Pill, eles ficam nessa dicotomia por conveniência, usando os dois tipos de argumento, porque no fim das contas, a tentativa é só denegrir, é só sujar a imagem, do tipo, ou eles tiveram más experiências, ou eles não conseguiram experiência nenhuma, e por isso eles são revoltadinhos. Só que são ambas narrativas contraditórias. Tem inclusive um criador de conteúdo, que obviamente eu não vou citar pra não dar palco, mas ele fica principalmente na aba de postagens do canal dele, falando coruja ressentido, coruja ressentido, coruja ressentido. Só que ele não dá nenhum argumento do porquê, ele não explica. Ele usa a palavra como se fosse mágica. É aquela coisa do analfabetismo funcional, né? O analfabeto funcional, ele usa palavras de uma maneira muito afetiva. Ele não usa as palavras com uma tentativa de exprimir o significado literário delas. O significado Aurélio mesmo, né? Ele não se comunica dessa forma. Ele se comunica de maneira emocional. E é por isso que, quando ele vai criticar uma pessoa, ele critica através de emoções. O ressentimento, ele é uma emoção, não é? Ou pelo menos é um processo emocional de você ficar ressentindo uma emoção. Ressentimento é justamente isso, ressentir algo. Então ele não consegue explicar o que eu estou sentindo de novo, não é? Qual foi a emoção principal que, na teoria dele, eu senti e eu continuo sentindo? Ele não explica, ele só usa a palavra porque ele está tentando exprimir um conjunto afetivo. Essa palavra significa alguma coisa para ele. Afetivamente, ele tem uma ideia de que essa palavra ela é pejorativa, ele a usa, mas o significado literário dela ele não consegue exprimir. Isso é o analfabetismo funcional. Tem um vídeo excelente, cara. Esse vídeo todo brasileiro deveria assistir, que é do Rafael Falcon, que ele explica em 16, 17 minutos, com um exemplo muito bom de um editorial de um jornal famoso, o que é o analfabetismo funcional. E ele dá justamente essa appeal de que é uma comunicação bestial praticamente, né? É um animal que se comunica de maneira afetiva, ele quer passar a emoção dele, do tipo um ganido, um choro, um latido, sabe, um rosnado. Então ele é compelido a se expressar pelo que ele sente, não pelo que ele pensa, e 99% dos brasileiros é assim, é bem complicado lidar com eles.
Como eu disse, né, geralmente o norme ele é assim também, porque ele é bem emocional. Esse vídeo do Rafael Falcon se chama Como Identificar um Analfabeto Funcional. Pode jogar aí no YouTube que vai aparecer o primeiro pra você aí. Mas beleza, agora continuando aqui, fazendo paralelo sobre mulheres que não são customizáveis, que elas já vieram, assim, elas são de outros homens, cara. Mulher de outro homem não vai dar pra você ter um relacionamento funcional com ela. E geralmente os problemas que os próprios homens têm em relacionamento com mulheres têm a ver com o fato dela já ter sido customizada por um outro cara, entendeu? Ela já não é mais um papel em branco onde você pode escrever. É do tipo assim, é cópia da cópia, sabe? É cópia de carbono. Quando você copia uma Xerox e depois você copia a Xerox da Xerox e etc. Tu não vai conseguir nada dali, o negócio vai estar todo ferrado já. Então, pega o exemplo aqui do relato do Pelo Leite no Rego, lá Ilha Eterno. Cara, eu tenho certeza, eu apostaria dinheiro que essa não é a primeira vez que ela faz isso. Ela não está testando esse tipo de coisa. Esse comportamentinho também de ficar stalkeando em rede social, botar amigo e familiar pra stalkear em rede social, é um comportamento de característica recorrente, sabe? É um comportamento obsessivo, não é o primeiro homem ao qual ela faz isso. Então tem muito homem o homem em comum, até mesmo as prostitutas dizem isso, que eles adoram achar que são especiais. Inclusive, pelo menos no passado era assim, que as mulheres da vida que mais tinham sucesso, que mais tinham clientes, eram aquelas que faziam o cliente se sentir especial. Ela tinha esse dom. Então ela ia mentir dizendo, ai, ninguém nunca fez isso comigo. Ai, nossa, ninguém nunca foi assim. Nossa, eu me senti muito diferente, etc. Foi o que eu falei também, explicando a vocês que o prazer de uma mulher é seduzir o homem. Até mesmo as profissionais gostam disso. O prazer da mulher é entregar ao homem aquilo que ela acha que vai conquistar esse homem e exigir do homem aquilo que ela acha justo pelo que ela entregou, aquilo que ela acha que ela merece. O próprio feminismo funciona assim, entendeu? O próprio feminismo, ele entregou aos homens algum nível de liberdade sexual, né, liberação, entregou aos homens ali algum nível de sexo fácil e tal, e aí começou a exigir delegacia especializada, lei especializada, lei anti-homem, pensão, um monte de coisa, assim, pensão socioafetiva, o caralho, medida preventiva por acusação, esse tipo de coisa, entendeu? E geralmente a mulher exige muito mais do que ela entrega. Geralmente. Porque elas consomem mais do que produzem. Isso é uma lógica humana, é uma lógica civilizacional essa daí, uma lógica econômica até mesmo. Macroeconômica, geopolítica. Então, se você observar os relacionamentos como relações econômicas também, né, você vai perceber isso aí, cara. Que as mulheres, elas vão tentando oferecer menos e exigir mais. É um imperativo feminino muito bem dito pelo Raccoon, né? Então, ela percebeu aqui que Pelo Leite no Rego, ele já estava fisgado, né? Ele já foi pego, ele poderia receber menos, já estava oferecendo muito, porra, anel de noivado, planejando viagem, não sei o quê. Ela viu, eu não preciso mais cumprir o meu papel feminino, eu não preciso mais entregar a ele o que eu estava entregando antes, que é o love bombing, né? Que é aquela coisa do tipo... O que é que ele disse aqui? Ele disse que no começo era bombardeio de amor, atenção e presença, a palavra deles, né? E realmente no começo, todo relacionamento no começo é assim, tá? Inclusive, eu até falei que como a forma de se relacionar melhor no mundo moderno com a liberação sexual, a mais funcional é essa, sabe? Você ficar esgotando esse melhor período do relacionamento e aí quando você começa a ter aquela sensação de que a qualidade tá caindo, você já vaza. Ou você já começa a preparar os caminhos para o término, e o término ele tem que estar sempre no seu horizonte, essa é a verdade. Outra coisa também, como Nessa Ralita dizia, o homem ele tem que ser o mais inclinado ao término, mais facilmente inclinado ao término. Se alguém tiver que terminar, é melhor que seja o homem. Ele escreve isso no A Guerra da Paixão, né? Só que ele escreve isso em 2007, numa lógica bem menos ginocêntrica, bem menos ginofascista, bem menos misândrica do mundo. Então, se você é aquele tipo de cara que quer mitigar o máximo possível os danos de uma falsa acusação, provavelmente você vai preferir um término onde a mulher sinta que saiu por cima.
Porque se ela sentir que saiu por baixo, é capaz dela querer se vingar, e foi o que aconteceu com Pelo Leite no Rego aqui também, lá Ele Eterno. Ele terminou de uma maneira que... E mulheres, elas são muito assim, cara. Não queria dizer não, mas elas frequentemente têm essa mesquinharia que elas não conseguem evitar, do tipo, ele está melhor do que eu, ele está com uma mulher mais bonita do que eu, ele terminou o relacionamento e superou mais rápido do que eu. Elas se sentem extremamente mal com isso. E isso as motiva a tomar decisões nefastas, sabe? Isso as emociona mesmo, né? Isso as movimenta a tomar atitudes que podem te ferrar. Então isso pode levar a uma falsa acusação, isso pode levar a um envenenamento de poço, a uma sujeira da sua imagem, sabe? Esse tipo de coisa. E mulheres, costumeiramente, elas são mais ressentidas. É por isso que elas dizerem que os Red Pills são ressentidos é o sujo falando do mal lavado, no mínimo, né? Porque, primeiro, o feminismo ele é baseado em ressentimento. O ressentimento de que as mulheres foram oprimidas ancestralmente, né, por diversos anos, e por isso elas merecem algum tipo de reparação histórica. O que é isso senão ressentir danos do passado? Que, convenhamos, nem é essa coisa toda, né? Esse papo de reparação histórica é completamente idiota, não é justo em momento algum, não faz sentido moral nem nada. E segundo, mulheres tradicionalmente, desde que o mundo é mundo, sempre foram conhecidas por serem mais ressentidas, com término, sabe, de não superarem tão bem quanto os homens ou mais rápido que os homens. A gente tem visto um crescimento, sim, de homens apaixonados, os tais ex-loucos, né? Os caras que não conseguem superar o término também, isso tem crescido bastante, mas, primeiro, tem muita mídia em cima disso aí, então muito sensacionalismo do tipo, o cara que não aceitou o término e aí ele foi lá e cometeu uma loucura contra a mulher. Outra coisa, isso tem acontecido também por conta de uma cultura neorromântica muito forte que as próprias mulheres puseram na mídia depois que elas começaram a ganhar cada vez mais relevância e educar seus filhos dessa forma, tá? Porque tradicionalmente, quando os homens eles eram mais educados pelos pais em épocas que elas mesmas chamam de mais patriarcais, não tinha essa frescura, sabe? O homem ele não ficava com esse apeguinho. E por último, ainda tem o fato de que o cara ele investe muito mais no relacionamento do que a mulher, isso é um fato, tá? É só você ver aí que mulheres elas adoram se gabar do tipo assim, se o cara quer sair comigo ele tem que pagar meu cabelo, pagar minha unha, pagar meus cílios e não sei o quê, porque se ele quer sair com uma mulher bonita ele tem que pagar, né, não sei o quê. Então o cara ele vai investindo, e aí do nada a mulher dá um pezão na bunda dele e sente que perdeu, sabe? Então o cara ele vai tratar quase como se fosse alguém devendo a ele dinheiro. Não tô justificando, mas acaba se tornando, né, acaba sendo uma consequência dessa atitude feminina muitas das vezes. Aí o cara vai e investe em academia, o cara paga a educação da mulher e do nada, porra, ela trai ele ou dá um pé na bunda dele, assim, a troco de nada, o cara vai ficar puto, né? Mas é claro, o cara que ele vai tomar uma atitude drástica a esse ponto, ele é claramente um homem doente. Então tem essa questão também, a mulher se relacionou com o cara que já tem tendências à violência quando ela sofre essas consequências, assim. Nenhum homem que toma essa atitude, ele não dá sinais. Tem isso, né? Um homem quando ele é capaz de matar alguém assim a troco de nada, ou fazer uma violência a troco de nada, ele dá esses sinais, entendeu? É um grito aqui, é um empurrão ali. O problema é que muitas mulheres acham que essas microagressões, algumas romantizam, outras se excitam, outras relevam, tá? E continuam com o cara quando ele começa com essas microagressões, que são sempre sinais. Cara, nem na cadeia, velho, nem na cadeia quando... Porra, tu já conversou com um ex-presidiário? Nem na cadeia quando vai rolar uma briga, é do nada, entendeu? Os caras começam a se encarar primeiro, aí é uma treta aqui, uma treta ali, os caras prometem, né, começam a fazer sinais um pro outro, e é aí que rola merda. Todo mundo sabe disso. Já conversei com esse presidiário, com o carcereiro, e homem é sempre assim, nunca agridem do nada. Mas pelo menos o Pelo Leite no Rego aqui, ele agiu de forma correta, né? Depois ele bloqueou todo mundo e arrancou o mal pela raiz, porque no fim das contas... foi um ciclo que se fechou, né? Mas a família dela era muito boa. Porque eu era amigo do pai, era amigo da mãe. A menos que você tenha laços financeiros, profissionais com a família dela, não vale a pena você ficar mantendo laços afetivos. Porque o único laço afetivo que era funcional pra você
que era com a mulher que você estava se relacionando, já acabou. Então, as outras pessoas, mas elas ainda podem, eu ainda posso precisar deles, e network e não sei o que. Isso é cope, cara, no fim das contas, né? Você só tá tentando justificar uma manutenção afetiva desnecessária, não é mais necessário. Então bloqueia todo mundo e acabou, sabe? Tira todo mundo das suas redes sociais e acabou. Mas isso é uma doença moderna, né? Porque se você parar pra perceber, isso não acontecia no passado. Essa coisa de tipo, a rede social com o pai, com a mãe, que eu não sei o quê. Não, você terminava um relacionamento, você até mantinha laços com talvez o pai ou a mãe, mas era cada um no seu canto. Você, sei lá, ele era o dono da padaria, onde você sempre comprou pão. E aí você ia lá e o via e era só isso. Então havia um motivo pra relação, né? Que é, ele te oferecia um produto e você o dinheiro para comprar esse produto. Mas mesmo assim o laço não era afetivo, você entende? Isso são doenças modernas. E agora vamos aqui ao e-mail do Marcos, que eu vou voltar mais a essa visão do waifuísmo, né? Onde ele simplesmente sofreu exatamente isso que eu tô falando aqui. Uma mulher que se relacionou com um homem, e ele está pagando o preço desse relacionamento pregresso dela. Tudo bem que a parte emocional, o choque emocional que ele sofreu aqui, tem a ver com a projeção de virtude, mas isso aqui não é tão importante, né? O cara ele sofre um choquezinho do tipo, ela não era tão santinha quanto eu imaginei que era, mas aí passa, o cara, ele, pelo menos deveria, né? O cara vai chorar umas pitangas aqui e ali, mas depois de um tempo vai passar. Mas é isso que eu tô dizendo. Se esse cara tivesse pego uma mulher que nunca se relacionou antes, ele não teria tido esses problemas, entendeu? Talvez ele só fosse o primeiro felizardo a tomar na tarraqueta. Mas geralmente o homem com a qual a mulher se relaciona primeiro é o homem que menos se fode. E isso eu digo com toda certeza, cara. O homem que a mulher se relaciona pela primeira vez é geralmente o homem que menos se ferra na mão dela. Uma mulher louca, tá? Uma maluca da cabeça, ela vai ficando mais maluca conforme ela vai se relacionando com homens. Eu não tô brincando. O primeiro homem é o cara que menos se ferra, ou pelo menos é o cara que leva a melhor das negociações que ela consegue oferecer. É o cara mais sortudo, vamos botar assim, né? Ele é o cara que leva a melhor das negociações, tá? De todos os namorados dela, o primeiro é sempre o cara que leva a melhor das negociações. Tá, sempre não, mas geralmente, vou dizer geralmente, tá? Por via de regra. Exatamente por esse motivo que vocês estão imaginando. A mulher não tem parâmetros de comparação. Então, conforme a mulher vai se relacionando, ela vai percebendo, opa, peraí, eu testei uma coisa com um otário, funcionou com ele, não funcionou com o outro. E daí ela vai aprendendo a ficar mais perniciosa, mais astuta, ela vai ficando mais experiente. Quando ela é inexperiente, ela não sabe a merda que tá fazendo. Ela pode até ter intenções ruins, mas ela é boba demais, entendeu? E muitas das vezes, por ser boba demais, pode ser que ela acabe caindo na mão de um cara que vai bagunçar, zaralhar a cabeça dela. E aí é que ela se torna uma megera de marca maior e só vai fuder o beta a partir de então, e não é no bom sentido, é no mau sentido. E o pior, cara, o pior é que a mulher nunca esquece o primeiro relacionamento que ela teve. Nunca esquece e fica ressentindo isso o resto da vida. Conscientemente ou não, porque muitas das atitudes e das manifestações femininas no geral, sejam psicológicas ou até físicas, ocorrem de maneira não deliberada, né? Então, uma mulher maluca, eu tô dizendo que uma mulher maluca, uma mulher que quer te ferrar, ela vai te ferrar sendo virgem ou não, sendo você o primeiro namorado dela ou não, ela vai te ferrar de qualquer jeito, tá? Pelo menos ela vai tentar. Só que uma mulher perniciosa e mal intencionada é muito melhor que ela seja inexperiente e boba do que experiente. Então, se ela quiser te ferrar, é muito melhor que ela não saiba como fazer isso porque ela nunca tentou isso antes, do que uma que já fez e já teve sucesso. É aquela coisa, você prefere, se você tá se arriscando, né? Você quer se relacionar e tal, você prefere ser caçado por um assassino inexperiente ou por um assassino experiente? Quem vai te caçar é o John Wick. Você prefere o John Wick com 10 anos de serviço ou o John Wick que começou a operar agora, entendeu? A resposta é óbvia, a resposta é muito simples, entendeu? Então, de fato, a melhor forma de você ter um relacionamento funcional é com a mulher mais pura possível, mais inexperiente possível. Porque ela pode até ser perniciosa, mas ela não vai ter experiência para praticar esse tipo de maldade. Então, novamente, cara, essa é uma red pill aí, um conhecimento milenar, não é? Isso não é de agora, não. Tanto que já concluímos categoricamente que a Red Pill não é nada além de um resgate de conhecimentos que os homens tinham sobre mulheres e eles perderam isso
por conta de um corte abrupto na relação geracional entre homens, nas conversas entre homens de diferentes gerações. Isso começou a acontecer em especial depois da década de 30, com a proibição de espaços exclusivamente masculinos, com a lei seca nos Estados Unidos, que acabou se espalhando para outros países também. Aí depois veio a geração boomer, que começou a normalizar ali a ausência paterna, o divórcio sem culpa, família sem um pai, o professorado, a tutela acontecendo mais por mulheres do que por homens. Foi a partir dali que começou-se a crescer muito a proporção de mulheres professoras, ultrapassando posteriormente a de homem. Isso teve que acontecer por conta de uma inflação do sistema acadêmico, onde pessoas têm que fazer curso superior para coisas que um curso técnico basta. Isso porque escolas e faculdades são basicamente máquinas de doutrinação do Estado. Então manter jovens ali por muitos anos naquele sistema de doutrinação é necessário para a máquina pública, né? É necessário para o Leviatã. Daí se vê crises e mais crises do canudo, né? A crise do diploma, onde tem pessoas que não trabalham na área que se formaram, onde não conseguem emprego, mesmo depois de formados, trabalhos assim que precisam de curso superior pagando, menos de um salário mínimo muitas das vezes, cargos pedindo mais tempo de experiência do que qualquer jovem poderia ter, né? Porque ele precisa gastar tempo se formando, estudando 5 anos para exercer a tal profissão. Mas aí também pede experiência para ele. Como é que ele vai conseguir essa experiência se ele perdeu tanto tempo aprendendo a exercer a profissão? E para exercer a profissão ele precisa de experiência, e para ter experiência ele precisa exercer a profissão. Se torna um paradoxo, né? Aí também você cria a própria liberação sexual, criou também um aumento da validação masculina pelo sexo que as mulheres oferecem. Então os homens eles estão tentando viver cada vez mais o mundo feminino em vez de viver o próprio mundo, o mundo masculino. Então eles buscam mais validação de mulheres do que de homens, eles buscam mais conselhos até mesmo de mulheres do que de homens. Inclusive existem canais aqui no próprio YouTube de mulheres que aconselham homens, cara, que são gigantescos, que pegam centenas de milhares de visualizações. Então os homens eles acreditam, né? Eles acreditam nessa mentira de que, veja qual é a lógica, eles acreditam que se ele quer pegar mulher, logo ele precisa saber o que as mulheres querem, não é? E quem melhor para dizer o que as mulheres querem, senão as próprias mulheres? Só que isso é um ledo engano, cara. É uma arapuca muito, muito bem arquitetada, porque parece lógico, só que nem tudo que reluz é ouro, né? Então esse tipo de argumento se perdeu. Mas essa é a grande verdade. Se você quer um relacionamento mais seguro, mais funcional, nem que seja não muito sério, a mulher mais pura possível, não só fisicamente, tá? Mas a mais inocente possível é a melhor. E a inocência sempre foi uma característica tradicionalmente feminina, tá? Tradicionalmente feminina. A inocência é justamente o contrário das pernícias, dos males que uma mulher que faz uma falsa acusação, que te sacaneia, que te ferra, tende a ter, né? Agora, novamente, tem os Red Pilsons aqui que a gente tem que passar a mensagem para os Red Pilsons fundamentalistas. Isso não quer dizer que você está 100% blindado, isso não quer dizer que é uma promessa, que você vai achar essa mulher, que ela está prometidinha para você, que você a merece. Mas isso quer dizer que você tem que ter esse critério, no mínimo, se você quer ter o tal relacionamento funcional, né? E claro, estão sempre tentando dissuadir o homem disso. Então, estão tentando dizer, o cara que ele tem algum tipo de flerte com a inocência é um fetiche de pureza, logo ele tem tendências a pedofilo. Se você que é uma mulher jovem, papo de dizer assim, tipo, você tem 30 e você tá querendo uma de 18, você é um pedofilo. Isso, o que é isso, tá? Novamente, leia intenções. Quando se trata de mulheres, leia intenções e trate como você trata o jornal tendencioso da TV aberta, tá? É sempre intenção, é sempre propaganda. O que essas mulheres estão, na verdade, tentando é te dissuadir
dessa escolha através de um envergonhamento, através de argumentos morais inapropriados, através de ad hominem, através de perseguições e até de semi-falsas acusações, né, do tipo envenenamento de poço, assassinato de reputação e etc. O que elas estão fazendo, na verdade, é uma tentativa desesperada de competição. Elas sabem que as mulheres mais inocentes, elas são melhores, elas são mais capazes de satisfazer um homem, de fazer um homem feliz, e que elas não têm como competir porque a inocência não é uma coisa que se recupera. Esse é o problema. As mulheres, eu acho que a maior guerra das mulheres, aqui não é contra o homem, é contra o tempo e contra a própria degeneração. Não só do corpo delas com a idade, como também do espírito delas, né? Elas não conseguem retornar à mentalidade do passado. Quando elas provam um homem de 2 metros de altura, por exemplo, elas não conseguem mais se satisfazer com um homem de 1,80. Quando elas provam um peru de 25 centímetros, elas não conseguem mais se satisfazer com um de 18. Quando elas provam uma viagem para Dubai no fim do ano, elas não conseguem mais se satisfazer com uma viagem para Chapada Diamantina, para Campos do Jordão, entendeu? É a porra do feminismo é assim. As mulheres, elas conseguiram a delegacia da mulher, não ficaram satisfeitas, elas querem mais. Conseguiram sem leis exclusivamente femininas, conseguiram medida protetiva somente por acusação. Conseguiram tirar a presunção de inocência, cara. Um direito humano defendido pela ONU. Conseguiram tirar a presunção de inocência do homem no Ocidente. Já. E ainda assim querem mais, ainda assim não estão satisfeitas. Então a natureza feminina é essa. Quanto mais você dá, quanto mais elas recebem, quanto mais relacionamentos elas têm, piores elas ficam. Então o problema é a mulher rodada, entendeu? O problema é a mulher cheia de experiências. A mulher mais inexperiente, por mais má índole que ela tenha, pelo menos ela vai ser uma assassina, um John Wick, né? Com pouca experiência, entendeu? Pelo menos isso. E foi isso que eu quis dizer, que a wife ela tem que ser forçada nessa mulher, porque essa mulher ela vai ser suscetível aos seus sonhos, aos seus objetivos, à sua estética, e a gente sabe que a mulher é assim. Todo mundo já se relacionou com uma mulher que gostava de videogame. E aí você pergunta, porra, quem foi que te ensinou a jogar videogame? Foi um ex-namorado dela. Tanto que tem até aquele meme, né? Os caras lá na gringa, aqui na gringa, por exemplo, que eles compartilham o meme, ai, quando a mulher já sabe abrir a porta da BMW sem você ter que explicar. Porque a porta da BMW, ela, pra abrir pelo lado do carona, ela tem um esqueminha lá, que a maçaneta, ela não abre pra fora, ela abre pra dentro, se não me engano, né? Diferente de outros carros. Então, o cara já sabe ali que ela já se relacionou com um cara que teve uma BMW, né? Ou então, quando eles dizem assim, ai, quando você encontra uma bola de basquete ou um videogame no quarto da sua atual namorada. Aí é aquele meme, né, do cara mostrando o rosto dele meio assim, com cara de arrependido, de triste e tal. Porque a mulher ela é um receptáculo, porra. O corpo da mulher é um receptáculo, o órgão sexual delas é um receptáculo, a mente delas é um receptáculo, a natureza espiritual delas é um receptáculo. Se você for para matrizes religiosas, até mesmo o cristianismo, a mulher ela foi feita para ser um receptáculo, ela foi criada para ser uma auxiliadora, né? Ela nem estava nos planos de Deus, não nos planos originais. Adão pediu e Deus deu, né? Então a mulher ela foi feita para receber do homem aquilo que ele enfiar nela, literalmente. E se você fizer isso com uma mulher que já tem espaço, sabe, a carga que ela recebeu de outros homens, eu tô falando até de microquimerismo e telegonia, embora seja uma semi-teoria da conspiração, tipo assim, as fontes oficiais, não é, as fontes acadêmicas oficiais não corroboram com essa teoria. Mas nós aqui sabemos que, por mais que possa ser que a mulher não guarda o DNA do homem que come ela, pode ser, tá? Que isso não aconteça. Mas a gente sabe que fica na cabeça, né? Quando eu digo assim, fica no psicológico. A mulher fica com aquilo na mente mesmo. Isso influencia os comportamentos dela e o padrão emocional dela. E isso afeta os próximos relacionamentos que ela tem. Então é isso que eu tô tentando dizer. Se você pega uma mulher mais inocente, ela tem espaço em branco. Ela tem espaço de armazenamento, sabe? É um HD novo, é um SSD novo. Você consegue guardar mais coisa.
E quando ela já vem com coisa na cabeça, você não vai conseguir moldar essa mulher, você não vai conseguir botar os seus ideais dentro dela, a sua vontade de poder, a sua expressão de poder, entendeu? Por isso que eu digo que mulher é um meio pro homem. E o pior é que elas gostam disso, cara. Elas gostam disso, elas começam a se vestir como o namorado que elas gostam ali, o namorado que tá com ela se veste. Ela começa a ouvir as músicas do namorado também. A mente feminina tem mais neurônios espelhos que a masculina, que é o neurônio de repetir coisas que ela vê. Por isso que elas são tão suscetíveis à propaganda, por isso que o Estado é o papai delas, elas são tão suscetíveis à moda, à mídia, a famosos, influenciadores, sabe? Elas têm mais neurônios de espelho, tanto quanto uma criança. O homem ele perde muitos neurônios de espelho, porque criança ela tem que aprender muito, por exemplo, né? É assim que ela é educada. O homem ele perde muito disso conforme ele vai crescendo. A mulher não, ela fica com muitos desses neurônios de espelho ainda. Ela vai perdendo esses neurônios de espelho conforme ela vai se relacionando com homens diferentes. E aí meio que o espaço de armazenamento no cérebro dela vai se achatando, né? E aí ela já não aprende mais com os homens que ela está se relacionando. Ela já não é mais suscetível. E ela fica amargurada e fica ressentida, de fato, com os relacionamentos que ela teve no passado. Porque as mulheres, os relacionamentos que... Bom, pelo menos era pra ser assim, né? Tem muitos homens também que estão ficando muito afetadinhos por término de relacionamento, mas você sempre vê que quando as mulheres elas falam dos homens, parece que ela tá sempre falando de um homem específico, né? Tanto que a gente já explicou também aquele fenômeno do ai, nenhum homem chega em mim, os homens não estão chegando. Ela não está falando de todos os homens, ela está com um nome específico na cabeça. Ela está com o Leonardo na cabeça, ou Paulo, ou o Ricardo, ou o Gustavo, entendeu? Não é você, não é qualquer homem, é um homem específico. Então, quando elas falam de homens, elas estão com um homem específico na cabeça. Quando eu falo de mulheres, eu não tô com nenhuma mulher específica na cabeça. Quando os homens da Red Pill falam de mulheres, eles geralmente não estão com uma mulher específica na cabeça. Essa é a grande diferença do ressentimento da Red Pill, né, como dizem, e o ressentimento feminino real. Então, se a mulher ela não tem um homem específico na cabeça, que a afetou de fato, geralmente ela não vai ser perniciosa dessa forma, ela não vai ser amarga, ela não vai ser ressentida, ela não vai ser aquela megera, entendeu? Então, o relacionamento mais funcional geralmente acontece com uma mulher mais pura, e foi isso que eu quis dizer com a forçar a waifu sobre uma mulher que ela... Tipo, você escrever no papel, né? No papel da cabeça dessa mulher aí. Da mesma forma que você escreve no seu... num romance, num mangá que você está escrevendo, num jogo que você está criando. A waifu, ela é um princípio criativo, ela é a musa. A musa, inclusive, dos gregos, estimulavam os artistas e os filósofos a pensar. Tanto que o museu ele é justamente isso, ele é um lugar onde você, pelo menos na Grécia Antiga... É que o museu hoje ele se tornou um ambiente histórico, né? Mas... E quando a história não tinha sido escrita, né? Os gregos estavam escrevendo a história ainda. Então o museu para eles era um ambiente de meditação e de inspiração. Por coisas históricas também, mas não tão longínquas quanto as que a gente tem hoje. Então, história para eles era, sei lá, o que o cara escreveu há 10 anos atrás. Hoje você vai no museu para ver coisas que foram escritas ou desenhadas ou criadas há 500, 600, 1000 anos atrás. Mas é um ambiente de inspiração. E a musa, o museu é a casa das musas, né? A musa é justamente essa mulher que ela te inspira a criar. Então ela tem que ser materializada, ou pelo menos ela tem que motivar você a materializar algo. Então isso é uma perspectiva muito mais viva, muito mais prática, não é? Muito mais vigorosa, cara, vitalista. Foi o que eu expliquei também no Código do Coruja, do que simplesmente viver só de ideia, porque ideias não têm vida, ideias são mortas, tá? Se você não botar ideia no mundo, ela não ganha vida, ela é morta. Foi isso que eu quis dizer. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo no próximo vídeo que eu Coruja. Até mais.